Hoje vamos falar sobre meningites, especialmente sobre uma das mais graves, a meningite meningocócica. Repentina e de rápida evolução, esta doença pode levar à morte em um prazo de 24 a 48 horas a partir do aparecimento dos primeiros sintomas. Mas, felizmente, é uma doença prevenível por vacinação. Vamos acompanhar mais informações. Vale lembrar que a meningite é considerada uma doença endêmica com ocorrência de surtos e epidemias ocasionais que podem acontecer durante todo o ano, e especialmente no inverno. Como qualquer doença que está relacionada ao sistema respiratório, elas ocorrem mais na época do inverno, né? Que você tem uma maior circulação desse tipo de vírus. Mas como é uma doença que tem uma endemicidade no país, nós temos em torno de 7 mil casos, você pode ter picos maior no inverno, mas você tem a ocorrência dela ao longo do ano. Por isso a necessidade de que a criança esteja devidamente vacinada, né, independente de estar chegando o inverno ou não, porque quando ela completar a idade de vacinação, ela deve se procurar um posto de saúde e já estar protegido, independente de esperar o aumento de circulação do vírus na população. Vale entendermos um pouco mais sobre como é o processo da meningite no nosso organismo. A meningite é uma infecção das membranas que envolvem o cérebro e os tecidos nervosos. Então, o cérebro, a coluna, a medula óssea é recoberta por uma membrana chamada meninge. Quando ela inflama ou infecciona, nós temos um processo geralmente agudo que nós denominamos de meningite. A meningite pode ser causada por diversos agentes infecciosos como vírus, parasitas, fungos e bactérias. A maioria dos casos de meningite bacteriana, vale lembrar, é causada por 3 tipos de bactérias. A Haemophilus influenza tipo B, RIB, que praticamente acabou após a vacinação anti-RIB introduzida a partir de 1990. Streptococcus pneumoniae, pneumococo. Com vacina desde 2010, espera-se que reduza o número de casos. Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo, é a principal causa de meningite bacteriana no Brasil. Dentre essas síndromes, a doença meningocócica é a que tem a maior importância como problema de saúde pública, porque é onde ocorre o maior número de casos e, consequentemente, os casos mais graves que podem levar a óbito. As meningites causadas pelo meningococo têm uma letalidade, uma porcentagem de óbitos muito elevada. Chega a 20%, 30%, dependendo do serviço e do atendimento que é dado para essas crianças e adultos acometidos. As pessoas acometidas que sobrevivem de quadros graves de meningite meningocócica ou de meningococemia podem sofrer sequelas como danos cerebrais, dificuldades no aprendizado, perdas de membros, perda da audição, entre outras complicações. A doença meningocócica está entre as principais causas da meningite bacteriana e meningococemia. A meningococcemia é uma forma da infecção pelo meningococo, que também causa a meningite meningocócica, em que essa bactéria dissemina-se muito rapidamente no sangue, causando um quadro de choque séptico muito agudo, às vezes até sem acometimento das meninges, e leva a um percentual de mortalidade grande. No mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, mais de 50 mil pessoas morrem anualmente em decorrência da doença. Hoje, no Brasil, de um modo geral, para a população, nós temos estimado que ocorrem 2 casos de meningite para cada 100 mil pessoas, né? Então, é um dado importante. Só que, em relação às crianças, esse dado ainda é muito mais grave. Se estima que ocorra 14 casos para cada 100 mil habitantes. Então, mostrando que é uma doença importante na fase infantil, de 0 a 5 anos de idade. Por isso, bebê de colo, criança pequena, é preciso atenção redobrada. Mas vale lembrar ainda que o adolescente também tem sido cada vez mais alvo da doença meningocócica. O que nós não devemos deixar de lembrar é que as meningites, quando se apresentam na forma de surtos, de epidemias, nós temos uma diferenciação nessa população afetada. Costumam ser mais afetados adolescentes, adultos e adultos jovens. São essas as populações que mais sofrem ou que são mais acometidas em vigência de surtos. Para compreendermos melhor, vamos ver um esclarecimento sobre o meningococo no nosso organismo. O meningococo, ou outra bactéria causadora de meningite, ele vive na nossa garganta, no nosso nariz, em muitos de nós.
mas nem sempre esses indivíduos que são portadores adquirem a doença. Eles podem funcionar como reservatórios transmissores do meningococo para outras pessoas, para outras crianças, para outros adultos. Em indivíduos suscetíveis, que onde a bactéria consegue invadir a corrente circulatória, é que a doença vai se manifestar. Então a transmissão ocorre sim de pessoa a pessoa através das vias respiratórias. A meningite meningocócica é transmitida por tosse, espirro e beijo. A bactéria pode se disseminar entre jovens, principalmente em ambientes fechados, clubes, acampamentos, moradias estudantis, etc. A transmissão do meningococo se dá de pessoa a pessoa. Geralmente um adulto portador que tem contato íntimo com uma criança, mora na mesma casa, passa todo dia junto e que acaba transmitindo a bactéria por via respiratória para essa criança. A Neisseria meningitidis, que é o meningococo, sobrevive muito mal no meio ambiente. Então, para a transmissão, há necessidade desse contato íntimo. As pessoas que moram na mesma casa, os trabalhadores que estão no mesmo alojamento, num acampamento de uma indústria, por exemplo, namorados, pessoas que venham a ter esse contato próximo. Conheça alguns dos principais sintomas da meningite. As infecções da meninge, as meningites, de uma maneira geral, são doenças febris. São doenças agudas, ou seja, de início súbito, febril, com queda do estado geral, ou seja, um grande abatimento do organismo. As crianças maiores que conseguem já referem dor de cabeça, muitas vezes associada a vômitos. Em alguns casos aparecem algumas lesões hemorrágicas na pele. Vale alertar sobre os sintomas da doença em crianças muito pequenas. Preste atenção. Os bebês pequenos que ainda não falam, que não se comunicam, normalmente são muito irritados, é um sintoma clássico da meningite no bebê pequeno, é a irritabilidade associada à febre, vômitos, e a moleira, a fontanela, costuma muitas vezes ficar abaulada, elevada por conta da pressão intracraniana que aumenta nesses casos. A maioria dos casos de meningite meningocócica no mundo pode ser atribuída a 5 principais grupos da bactéria causadora da doença. São eles A, B, C, W135 e Y. Tanto a incidência quanto o sorogrupo podem variar entre os países e ainda podem sofrer alterações no decorrer do tempo. A epidemiologia das meningites é uma epidemiologia complexa, né? Então, a cada período se tem uma maior circulação de algum tipo de vírus. Nós já tivemos na década de 70 uma grande circulação da meningo A, né? Depois nós tivemos uma mudança epidemiológica para o meningo B e agora a maior incidência está no meningo C. No Brasil, atualmente, cerca de 21% é do tipo B. O maior número de casos, 79%, são A, C, W e Y. A doença meningocócica, ela pode ter um período de incubação muito variável, de dias até 10 dias. Geralmente é curto. Uma vez a pessoa que não tem proteção sendo infectada, em 2, 3 dias ela vai apresentar a doença. Há casos, infelizmente, que podem evoluir de forma muito rápida e severa. As meningites bacterianas têm um curto período de incubação e muitas vezes os casos são dramáticos. As crianças estão bem hoje, em rápido período já apresentam a febre, o estado geral evolui muito mal, vão em 12 a 24 horas, muitas vezes com as lesões de pele clássicas, vão para uma UTI, vão para uma insuficiência respiratória. Então, a evolução é muito rápida e nem sempre há tempo suficiente para um correto diagnóstico, uma introdução precoce do tratamento, porque pode acontecer sim evolução rápida desses quadros. O diagnóstico precoce é fundamental. Entretanto, os sinais iniciais podem se confundir com os de uma gripe, com febre, dor de cabeça, fraqueza e irritação. E somente com a evolução da doença, outros sintomas característicos surgem, como rigidez da nuca, lesões petequiais, sangramento interno pela mucosa ou pele, vômitos, entre outros. Se o caso for de meningococemia, além dos sintomas acima, também podem ocorrer mãos e pés frios, tremores, palidez, sonolência e confusão. Para confirmar o diagnóstico, deve ser feito o chamado exame de líquor, que é colhido através de uma punção lombar, introduzindo uma agulha na coluna. Nós retiramos um pouco daquele líquido para fazer o exame.
Nas crianças e adultos portadores de meningite, as alterações são típicas. Aumento de células, muitas vezes até purulento, redução da glicose, o aparecimento de bactérias. Então, o exame desse líquido, do líquor, é que nos vai dar certeza diagnóstica se é ou não uma meningite e de que tipo de meningite nós estamos enfrentando. A identificação da doença e do tipo de bactéria é importante para que se instale o quanto antes o tratamento mais adequado. Uma vez feito o diagnóstico da meningite meningocócica ou da meningococcemia, o paciente é internado, recebe antibióticos e rapidamente o quadro para de ser transmissível. Não há nenhuma necessidade de afastar ninguém do domicílio, de afastar objetos do paciente, ter preocupação com a ambulância que transportou o ambiente, nada disso é importante. No entanto, aquelas pessoas que convivem com o paciente vão ser examinadas por um médico e, caso não tenham sintoma nenhum, vão receber medicamentos para evitar que elas também desenvolvam um quadro de meningite. A eficácia e o sucesso do tratamento dependem muito da precocidade do diagnóstico. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico e a intervenção, o tratamento com antibióticos, melhores as chances de bons resultados. Mas mesmo com a melhora das tecnologias, dos avanços de UTI, mesmo com a precocidade desse diagnóstico sendo feito, ainda assim é uma doença que tem uma letalidade, uma mortalidade muito alta, em torno de 1/4 dos casos vão a óbito depois de infectados. Mas é fundamental sabermos que a forma mais eficaz de combate às meningites é por meio da imunização. Vamos, portanto, a partir de agora, ver mais detalhes sobre as vacinas que podem ajudar a nos proteger contra as meningites. Hoje nós dispomos de vacina contra boa parte dos tipos de meningite bacterianas, ou seja, dessas meningites graves causadas ou que acometem crianças e adolescentes. A imunização é um grande avanço na medicina e na promoção da saúde da população. A importância da imunização é um dos grandes ganhos para a saúde pública brasileira, né? É a medida de saúde pública que mais tem impacto na diminuição da morbimortalidade das doenças imunopreveníveis, sendo um grande componente importante também para a diminuição da mortalidade infantil do nosso país. No combate às meningites, a imunização está na linha de frente. Felizmente, cada dia mais tem sido possível prevenir crianças, adolescentes e pessoas consideradas de alto risco para infecção por meio de vacinação. As vacinas para meningite, né, para esse espectro de meningite, tanto para a estreptococo, para o meningococo ou para a hemófilos tipo influenza B, elas são disponíveis para as crianças, né, iniciando o calendário aos 2 meses, né, e até 1 ano de idade. Então, as crianças nessa faixa etária devem ter o esquema. Então, para cada vacina diferente, né, como são 3 vacinas, elas terão esquemas diferentes. Agora vamos aproveitar e esclarecer uma dúvida comum. Efeitos adversos podem ocorrer? Geralmente as reações adversas a essa vacina são locais ou febre, nada de muito grave pode levar a essa vacina. Elas são muito seguras, as contraindicações ao seu uso praticamente não existem. Só uma pessoa que tenha feito uma dose e tenha tido uma reação muito forte, talvez a gente contraindique uma nova dose. Mas todos os pacientes imunodeficientes, podem ser vacinados e, aliás, para esses grupos, as vacinas são muito importantes, além das pessoas com boa imunidade, porque a doença é mais grave naquele que tem imunodeficiência, tem anemia falciforme e outras doenças de base. É importante termos clareza sobre a segurança das vacinas. O que nós devemos lembrar é que a vacina não provoca doença. A vacina é feita com partes mortas da bactéria. Ela não tem capacidade de causar doença ou afetar de maneira importante a saúde de quem a recebe. Então a vacina é extremamente segura. Hoje, quando se fala em vacinação contra a meningite, nós estamos falando de um produto de extrema segurança e que não deve ser temido em ser recebido por ninguém da população. As vacinas, né, em modo geral, elas têm essa finalidade, têm a finalidade de produzir anticorpos no organismo, né? Então, a maioria das doenças, nós não temos anticorpos para ela. Quer dizer, você tem 2 formas de você adquirir anticorpos, ou tendo contato com a doença, né, ou tendo contato com a vacina. É óbvio que nós não queremos que as pessoas tenham a imunidade advinda da doença. Então, por isso, a necessidade de tomarmos a vacina para que o organismo adquira a imunidade passiva
que é produzida pela vacina, e aí se a criança ou adulto tiver contato com a doença, ele já terá esse anticorpos para a doença e não desenvolverá a doença. Vamos aproveitar e esclarecer uma outra dúvida comum. Quanto tempo depois de tomar a vacina, ela começa a fazer efeito? Ou seja, em quanto tempo a pessoa está protegida? Indivíduos adultos ou adolescentes, quando são imunizados contra a meningite, respondem de maneira adequada num curto período. Cerca de 3 a 4 semanas após a imunização, nós já obtemos a proteção e a prevenção esperada após a vacinação. Já bebês pequenos precisam de mais doses. Então, quando vacinamos bebês logo nos 2, 3 meses de vida, nós normalmente oferecemos 2 a 3 doses no primeiro ano de vida, dependendo da meningite, e é ainda assim um reforço após 1 ano de idade. O enfrentamento das meningites, especialmente da meningite meningocócica e da meningococcemia, requer um envolvimento por parte de todos nós. É importante que os pais mantenham a caderneta de vacinação dos filhos em dia. A carteira de vacinação é um documento tão importante como a identidade, a certidão de nascimento, a carteira de motorista, o título de eleitor. Então nós temos que ter o hábito de guardar este documento, a importância dele, de estarmos, toda vez que procurarmos um médico, levar essa carteira de vacinação. Porque o médico, ou o profissional de saúde que atender essa criança, vai identificar quais são as vacinas que a criança não está com o esquema completo e indicar completar esse esquema. É também fundamental que os governos e gestores disponibilizem a imunização à população, bem como mantenham campanhas de conscientização sobre o tema. O grande desafio hoje para o Ministério da Saúde, em relação às meningites, é que a gente mantenha altas coberturas vacinais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós temos uma vacina disponível, altamente eficaz, para as crianças menores de 2 anos. Então, precisamos fazer com que 100% dessas crianças estejam devidamente vacinadas, com seu esquema vacinal completo. Acho que esse é o grande desafio, que a gente mantenha essas altas coberturas vacinais. Lembrar que a notificação deve ser compulsória nos casos de doenças bacterianas. Com relação à vigilância, que a gente possa ter o sistema capaz de, à medida de suspeitar um caso de meningite, notificar imediatamente esse caso, porque a partir da notificação nós fazemos busca ativa de novos casos, fazemos quimioprofilaxia dos contactantes desses casos, evitando com que essa doença se dissemine na população. Importante ainda lembrar que manter a caderneta de vacinação atualizada vale para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então hoje nós temos a ofertada vacina gratuitamente em nossa rede pública só para bebês até 2 anos de idade. Não que a doença ou que a vacina não deva ser aplicada acima dos 2, dos 4, dos 5, até o adolescente. Deve sim, mas ainda, infelizmente, nós só temos contemplado no nosso Programa Nacional de Imunizações as crianças menores de 2 anos, que obviamente foram as escolhidas a serem as primeiras a serem contempladas por conta da maior incidência e da maior gravidade dos casos nessa faixa etária. Mas do ponto de vista da saúde individual, na minha opinião, o médico deve sempre recomendar a vacina contra a doença meningocócica, mesmo para o adulto. Adolescentes e adultos podem buscar a vacina contra a doença meningocócica em clínicas privadas, mas a depender da situação, pode ser foco de vacinação pelo SUS. A vacinação contra a meningite em adultos é reservada para alguns casos específicos. Viajantes para regiões onde a meningite é muito frequente, adultos que têm algum problema em sua imunidade, o seu sistema imune não responde de maneira adequada, ou ainda em vigência de surtos e epidemias, os adultos também devem ser vacinados. No dia a dia, seja em casa, na escola ou na empresa, alguns cuidados também podem ser adotados para manter ambientes mais saudáveis, o que também ajuda a combater a meningite. É muito comum que se façam recomendações para que evite a transmissão da doença em locais fechados. Manter esses locais bem ventilados, as salas de aula sempre com janelas abertas, mesmo na nossa casa, mesmo com a temperatura um pouco mais baixa, é preferível que as crianças estejam mais agasalhadas, mas que se permita a circulação de ar. Vale reforçar: evite locais com grande aglomeração de pessoas. Evite ambientes fechados e pouco ventilados. Lave as mãos com água e sabão após espirrar, tossir, ir ao banheiro e depois de cumprimentar pessoas. Procure manter o ambiente arejado, com ventilação.
No entanto, nós estamos numa nova era, que é a era de vacinas eficazes, que fazem a proteção para a meningite meningocócica. Eu acredito que a principal providência que as famílias e as escolas deveriam ter era zelar para que as suas crianças estivessem vacinadas. Esta, na verdade, é a maior segurança para a doença. As medidas de ventilação são muito importantes para todas as doenças de transmissão respiratória, mas havendo uma vacina tão eficaz e tão segura como nós temos para a doença meningocócica, creio que a nossa maior obrigação com as nossas crianças é zelar para que todas estejam vacinadas. Quanto maior o número de crianças imunizadas, maior o benefício para toda a população. Entenda por quê. Outra população que pode ter a doença, né, à medida que você tenha contato com o vírus circulando, é a população idosa, né, e a população imunodeprimida, né? Mas esses são também eventos raros, né, e que a maior realmente incidência da doença está nas crianças. Por isso o programa de vacinação se concentra nessa faixa etária, porque também à medida que a gente vacina maior número de crianças, você diminui a circulação desse agente na comunidade, consequentemente é o que nós chamamos de imunidade de grupo, de rebanho. Então, a população que não está vacinada, ela acaba sendo protegida indiretamente, porque há uma diminuição da circulação do vírus na comunidade, então ela estará protegida indiretamente. Prevenir é sempre o melhor remédio. Daí a importância de ter conhecimento para ajudar a combater as meningites e promover a nossa saúde em todas as fases da vida. Então, bons hábitos de saúde, o aleitamento materno, evitar a exposição ao cigarro dessas crianças, o início mais tardio, precoce nas creches e berçários, a extensão da licença maternidade aos 6 meses, hábitos alimentares e de atividade física, sempre desempenham um enorme papel na saúde de nossas crianças e nossa população. Mas, sem dúvida, se nós pudermos aliar a todas essas iniciativas a indicação das vacinas e a prevenção através de vacinas, nós vamos obter uma prevenção ideal. Para isso, é bom lembrar que todas as dúvidas devem sempre ser esclarecidas com o médico. Mas nada substitui a avaliação do pediatra, do clínico na questão do adolescente e do adulto, porque pode ser que naquele momento que as vacinas foram programadas, alguma nova vacina nem existisse. Então o médico vai avaliar se para aquela idade estão completas as vacinas que deveriam já estar completas e se surgiu alguma nova vacina que possa contribuir para a saúde desse paciente. Como vimos, é muito importante ajudarmos a combater a doença meningocócica, que faz a cada ano cerca de 500 mil casos em todo o mundo, causando em torno de 50 mil mortes. Então é muito importante na meningite que a família, percebendo no paciente, geralmente na criança, esse quadro de febre alta, vômito, dor de cabeça, vá rapidamente ao serviço de saúde, porque quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de sobrevida e menor a quantidade de sequelas que podem ocorrer nesse paciente. No Brasil, foram registrados cerca de 3 mil casos e aproximadamente 600 mortes pela doença em 2010. Daí a importância de vacinar, principalmente crianças e adolescentes. O Brasil não adota campanhas de vacinação indiscriminada para meningite. A vacina está disponível na rede, nos 34 mil postos de saúde do país, né? Então, as crianças devem ir na rotina, né? Porque não há, diferentemente da polio, que nós temos uma campanha anual no mês de junho, onde todas as crianças são convocadas para vacinar, independente de já terem vacinas ou não, com a meningite isso não acontece. Por isso é importante ir até o posto de saúde para vacinar contra a meningite meningocócica. A vacina também pode ser tomada em clínicas privadas espalhadas pelo país. O importante é saber que a maneira mais eficaz de prevenir e controlar a doença é por meio do uso de vacinas que oferecem proteção contra o máximo número possível de sorogrupos meningocócicos. Portanto, cuide bem da sua saúde e a de sua família, mantendo atualizada a caderneta de vacinação.